Muito bem, pessoal. Vamos dar sequência então a essa série que estamos fazendo sobre o Espírito de Deus ou Espírito Santo. Se ele é uma força impessoal, a força que emana de Deus, ou é de fato uma pessoa, que seria a terceira pessoa, né? Um Deus, ou a terceira pessoa da Trindade, ou qualquer coisa assim, como defendem muitos religiosos. Então nós vamos fazer aqui uma análise detalhada, vamos fazer algumas comparações para que vocês vejam que existe muita distorção nesse meio, né? Para que se defenda que o Espírito de Deus, ou Espírito Santo, seja uma pessoa à parte de Deus. Então a gente vai mostrar para vocês aqui de maneira muito clara que não é nada disso, inclusive nas próprias traduções evangélicas, fazendo comparativos de texto, e vocês vão perceber, tá bom? O texto-chave que nós estamos considerando aqui é de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Esse é o segundo vídeo, viu? A gente já fez o primeiro, esse é o segundo. Depois a gente vai fazer o terceiro, talvez até o oitavo vídeo aqui nessa série. Vamos ver até onde vai esse assunto, né? Eu coloquei aqui o texto hebraico da Bíblia Stuttgartensia, tá? A leitura é daqui para lá, como você já sabe. Eu coloquei em duas linhas para facilitar aí a visualização. E embaixo eu coloquei a transliteração. Tentei colocar as palavras mais próximas possíveis aí uma da outra, tá? A transliteração com o texto em hebraico, tá? Então o texto aqui nos diz assim, ó. Não reparem minha leitura, que não é das melhores, viu, pessoal? Tá? Então, Veharetz, Hayatatuhu, Vabuhu, Veroshek, Al-Penei, Terron, Veruach, Elohim, Merahefet, Al-Penei, Hamai. Então, é mais ou menos isso aí, tá? Então, o que nós fizemos aqui, ó? Eu estou dando destaque para vocês aqui em amarelo, onde está Espírito de Deus. Eu separei aqui, esse prefixo aqui, é esse Vzinho aqui, tá? Então, Ruar é daqui para lá só, Ruar Elohim, tá? Quer dizer, Espírito de Deus, tá? E o Espírito de Deus, é isso que o texto aqui está dizendo. Como que foi traduzida, por exemplo, nessas traduções aqui que eu separei para vocês? Vocês podem procurar na internet essas traduções que eu cito, vocês vão ver exatamente como está aqui. Foi copiada com precisão. A Bíblia Edição Pastoral reza assim, ó. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Quem que é a fonte desse vento impetuoso? Obviamente que a fonte é Deus. O que Deus estava fazendo através desse vento impetuoso? Ele estava dando forma à terra e criando na terra as coisas que vieram a existir depois, porque ela estava vazia. A sequência dos versículos, depois do versículo 2, deixa claro isso, que este vento impetuoso, que é o Ruar de Elohim, estava sendo usado para dar forma à terra e criar as coisas na terra. Então Deus estava usando, olha, o seu vento impetuoso. Nós colocamos força ativa. Nós acreditamos que soa melhor do que vento impetuoso, né? Mas isso é questão de escolha, questão de gosto, tá? Mas veja que a Bíblia Edição Pastoral traduz assim. A Bíblia de Jerusalém usa vento de Deus, tá? A Bíblia Tradução Ecumênica Brasileira traduz por sopro de Deus. Nós colocamos força ativa, né, de Deus. Acreditamos que fica melhor do que sopro ou vento de Deus, né? A Bíblia Israelita traduz esse texto como vento do Eterno, tá? Então veja que existem traduções parecidas, né, em alguma forma, semelhantes à tradução Novo Mundo, que indica que o Espírito de Deus, ou o Ruach de Elohim, se trata de uma força impessoal, a força que emana de Deus, que ele estava usando para dar forma à terra e criar as coisas aqui na terra. Isso fica muito claro aqui no texto. A sequência dos versículos depois do 2 indica que Deus, né, continuou fazendo isso e passou a criar as coisas na terra. Nós temos um relato que tem bastante paralelismo com Gênesis capítulo 1, versículo 2. Esse é de Gênesis capítulo 8, versículo 1, que está falando aqui do pós-dilúvio, tá? Então veja o que aconteceu aqui, ó. Eu coloquei, eu não vou fazer a leitura completa, senão a gente vai deixar o vídeo muito extenso. Então, cada uma dessas palavras que você está vendo aqui, eu pus a transliteração embaixo para que você possa aí tentar fazer a leitura. Estou dando destaque aqui em especial o que mais nos interessa, que é a palavra Elohim, que é Deus, e o Ruach, que é o Espírito de Deus, tá? Aqui está dizendo que
enviou Deus o seu Espírito a toda a terra. É isso que o texto está dizendo aqui, enviou Deus o seu Espírito a toda a terra, tá? É isso que você vai ler aqui, ó. Na João Ferreira de Almeida, revista atualizada, diz assim, ó: Deus se lembrou de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento. Por que aqui não está espírito como está, por exemplo, em Gênesis 1:2, mas aqui está como vento? É o mesmo ruar de Elohim, mas lá em Gênesis 1:2 está como espírito, se você pegar essas traduções. Mas a maioria de todas as traduções fala que ele fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. 99% vai estar dessa forma aqui, tá? Deus então se lembrou de Noé, de todos os animais selvagens, domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. O que Deus fez soprar? Ele fez soprar a mesma força que ele usou lá em Gênesis 1:2, ó, o seu ruar, tá? Exatamente a mesma coisa. Ó. Vou pôr aqui de novo para vocês verem. Ó. É a mesma palavrinha que está aqui, ó, ruar de Elohim. E aqui Deus fez soprar o seu ruar sobre a terra, tá? Exatamente a mesma coisa. No entanto, aqui foi traduzida por vento, né? Aliás, a maioria das traduções traduziram por vento nesse lugar aqui, tá bom? Agora, o texto que nós temos mais relação com Gênesis 1:2 é o Salmo 104, versículo 30. Praticamente, ele é uma repetição do Salmo 1:2. Por quê? Fala do Espírito Santo sendo usado por Deus para criar, dar forma e dar vida às coisas na terra. Exatamente o que diz Gênesis 1:2, né? Ou ali na sua sequência. Então, nós temos o texto aqui, ó. Coloquei o texto em hebraico para vocês, ele é bem curtinho. Aqui embaixo está a transliteração. E eu estou dando destaque para vocês aqui onde está o ruar, né? Aqui a leitura ficou um pouquinho diferente, ficou ruhaka, tá? Que é teu espírito. Então, se ele envia teu espírito, ó, se envia teu espírito, o que vai acontecer? São criados. Aqui a palavra, ó, baré, que é criado. Então, quando Deus envia o espírito dele, ele cria, tá vendo? Ó? Ele cria através do seu espírito. Como que foi traduzido o Salmo 104? Mesmo nas Bíblias evangélicas que traduziram lá em Gênesis 1:2 por Espírito de Deus, né? Ainda com maiúsculo ainda para dar pessoalidade. Olha aqui, ó, envias teu fôlego. Só que lá em Gênesis 1:2 ela colocou lá Espírito com letra maiúscula, né? Então Deus envia seu ruar, olha aqui, e cria. Então através do seu ruar ele cria, renova a face da terra. Olha aqui, Almeida atualizada, teu fôlego, corrigido e fiel, teu espírito, manteve a palavra espírito. A edição pastoral católica, teu sopro. A Bíblia hebraica, com tradução para o português, aqui, quando lhes envia teu sopro de vida. Olha só, sopro de vida. Bíblia de Jerusalém, teu sopro. Rei Jaime atualizada, envias teu fôlego. Nova versão internacional, teu fôlego. Nova versão transformadora, teu fôlego. Perceba que o ruar de Deus é enviado para criar e renovar a face da terra, fazer o que Deus deseja, etc. Tal. E aqui foi traduzida, nessas versões, por fôlego, por espírito, sopro de vida, né? Então fica muito claro que o Espírito de Deus, que emana de Deus, não é uma pessoa, mas é o quê? É uma força impessoal, a força mais poderosa do universo, que emana de Jeová para que ele realize sua própria vontade. Seja criar, seja para fortalecer seu servo, seja para inspirar os escritores da Bíblia, seja para o que for. Então Jeová usa o seu ruar como ele bem entende para cumprir sua vontade e seus propósitos. Fica muito claro nessa passagem de Gênesis 1:2, com os relatos paralelos que nós fizemos aqui de Gênesis 8:1 e também do Salmo 104, versículo 30, que o Espírito de Deus não é uma pessoa, né, a parte de Deus, muito ao contrário. É a força que emana de Deus, né, conforme a gente colocou aqui, ó. Por isso que nós colocamos na tradução do Novo Mundo, força ativa. Soa muito mais bonito do que vento impetuoso, vento de Deus, né? Pelo menos essa é a minha opinião e a opinião da maioria
daqueles que concordam com essa tradução, ok? Espero que gostem desse vídeo. Aguarde os próximos que a gente vai fazer, que eu tenho certeza que todos vocês vão continuar gostando. Um forte abraço a todos, fiquem todos com as bênçãos de Jeová.